Olá, meu nome é Gustavo Henrique e nesse vídeo eu vou mostrar a API que a gente construiu, que consiste, no caso, a API de um aplicativo que a gente vem trabalhando e a gente modelou o banco de dados durante a disciplina, que no caso consiste no Rato Play, que seria um aplicativo de música muito parecido com Spotify, Deezer, YouTube Music. E em si, a gente construiu uma parte, né, da API do aplicativo inteiro. Como foi requisitado no documento, né, a gente deveria escolher duas entidades e um relacionamento entre essas entidades. E a gente optou por escolher o relacionamento da coleção e o relacionamento do gênero. E no caso as entidades de coleção e a entidade de gênero e o relacionamento do possui, que no caso seriam as tabelas do essa tabela gênero daqui, quando a gente fez o modelo objeto relacional, e essa tabela daqui coleção, e a tabela que mapeia, né, o relacionamento entre essas duas entidades é esse gênero coleção. Então, o nosso aplicativo em si tem, por enquanto, né, a API só vai meio que armazenar as coleções e os gêneros dessas coleções, né? Então, é isso. Aí eu montei esse fluxograma que mostra mais ou menos como nossa aplicação e quais ferramentas a gente utilizou. Então, toda a API foi feita em Python, usando o FastAPI, que é um framework Python, né, para construir aplicações, para construir APIs REST. E no caso aqui, o legal do FastAPI é que ele, de forma automática, ele gera uma documentação para a gente, que é a documentação do OpenAPI, que é o conhecido anteriormente como Swagger, né? E outra coisa interessante é que em si o FastAPI não é ele que é não é ele que vai servir nossa aplicação, né? Não é um servidor, exato. Mas no caso, por padrão, ele vem instalado com o Vicorn, que é um servidor Python muito utilizado. Então é esse servidor que vai realmente processar as requisições, né? E em si, o fluxo daqui é que a gente vai usar a documentação do OpenAPI, que por baixo dos panos, quando ele vai fazer as requisições, usa o seu URL, e é ele que vai ser responsável por fazer as requisições, receber as respostas e etc. E outra coisa também que foi requisitado durante nessa atividade foi que a gente deveria fazer o CRUD em dois bancos de dados, né? No caso, um banco relacional, que foi definido como Postgres, e outro banco não relacional que podia ser de escolha da equipe. E no nosso caso, a gente escolheu o MongoDB. E para fazer essa comunicação para o banco relacional, né, do Postgres, a gente utiliza duas ferramentas, onde uma delas é a SQL Alchemy, que consiste num ORM. Então, todas as classes que a gente construi aqui, que para o SQL Alchemy são conhecidas como data class, essas classes vão meio que mapear os esquemas, né, as entidades que eu tenho no meu banco de dados. E para fazer a real comunicação com o banco de dados e etc., a gente utiliza o Psycho PG2, né, que é uma engine para fazer comunicação com Postgres. E para no caso do banco não relacional, né, que a gente escolheu o MongoDB, a gente utiliza o Motor, que é uma engine que foi feita pelo próprio MongoDB, e é uma engine para o Python para fazer comunicação com o MongoDB. E como o MongoDB é um banco que utiliza JSON, né, que utiliza documentos e etc., a gente utiliza o PyDentic para validar esses JSONs que vão transitar nesse fluxo. Então é isso daqui que essas setas aqui tracejadas vermelhas fazem. Mas o PyDentic, ele, mesmo que se a gente não usasse o MongoDB aqui, o PyDentic estaria presente na nossa aplicação, porque ele é de suma importância para fazer a validação dos JSONs que transitam entre as requisições e as respostas da nossa aplicação. E o legal do PyDentic é que ele nos fornece e nos ajuda, né, na questão da documentação automática da nossa aplicação. Então, aqui eu já estou rodando minha aplicação, né? Então, eu para rodar a aplicação no repositório no README ele explica mais ou menos, mas ele explica, né, isso. E uma das bibliotecas que eu baixei aqui, que é uma biblioteca de desenvolvimento, né, uma biblioteca de desenvolvimento, é o TaskPy, que ele facilita muito esses comandos para a gente não precisar digitar muita coisa. Então, rodando task run, ele já executa para a gente a nossa aplicação. Então, aqui no caso, se eu der F5,
Aí se tem o Swagger, né, que no caso é o OpenAPI, que hoje em dia é conhecido como OpenAPI. E aqui eu dividi o nosso em si, o nossa aplicação, ela tem 4 rotas, né? Onde essas rotas meio que são divididas em grupos, em 2 grupos, onde um dos grupos faz o CRUD no Postgres e o outro grupo faz o CRUD no MongoDB, né? Mas em si, todas as funcionalidades e funções estão implementadas para os dois, né? Da mesma maneira. Então, por exemplo, aqui no Postgres, eu estou com um banco de dados vazio, então se eu executar aqui esse get, que no caso serve para listar todas as coleções, e ele tem um suporte com paginação, se eu executar ele vai me retornar um JSON com uma lista vazia, né? Porém, eu defini aqui no notepadzinho algumas músicas e alguns álbuns que eu vou adicionar para a gente fazer os testes. Então, por exemplo, se eu adicionar esse álbum daqui, chama Passatempo. Se eu adicionar aqui, eu recebo uma resposta com alguns campos a mais, por exemplo, campo gêneros, né, que são gêneros desse álbum, que foi um campo que eu não passei na criação, né, vai ser algo que a gente vai adicionar depois. E outra coisa que apareceu aqui foi o ID coleção, além dele ter me retornado o stat code 201. Então, eu vou criar todos esses álbuns daqui. São 5 álbuns. Então, e a partir dele a gente pode fazer alguns testes para mostrar que o CRUD funciona, né? Então, por exemplo, se eu testar aquele get novamente com a paginação, ele vai me mostrar aqui todos os álbuns que eu adicionei, os 5 álbuns que eu adicionei. E além disso, né, a paginação funciona. Então, por exemplo, se eu mudar aqui o limite para ser apenas 3 coleções por página, se eu executar aqui, ele só vai mostrar as 3 primeiras. E se eu quiser mostrar as outras, eu preciso colocar o valor que eu coloquei aqui no limit no offset. Então aqui ele vai me mostrar as que faltavam, que no caso eram só 2, né? Então é isso. Então o get funciona e eu implementei alguns gets diferentes. Esse get daqui seria um get que meio que permite que o usuário, né, ele consiga fazer algumas pesquisas a mais. Ele também tem suporte à paginação, né, então com o offset e o limit, mas aqui no título eu posso passar uma parte do título, porque ele vai fazer uma operação de like, né, ele vai procurar por alguma string que é parecida com o que foi passado. Então, se eu botar aqui só last words e pesquisar, ele vai me retornar o álbum do Last Word Screaming for Behind God, né? E outra coisa é que eu aqui só coloquei o campo de título, mas a gente pode também filtrar dependendo, né? A gente pode usar todos os campos ou apenas alguns campos. Outro campo que a gente pode utilizar é a questão do tipo. Então, das coleções que eu adicionei, eu acho que eu falei álbum, das coleções que eu adicionei, apenas 2 são álbuns. Então, se eu executar aqui, ele vai mostrar os 2 que são álbum. E outra coisa também que eu adicionei foi a questão de pesquisa por tempo. Então eu vou tentar pesquisar todos que vieram de 2020 até o dia de hoje. Então 2025 do 9/01. Então aqui eu tenho apenas os álbuns que foram lançados durante essa época. Então, por exemplo, esse álbum daqui, o Nada Sem Ela, 2016, e esse álbum daqui também, essa compilação de 2019, não foram retornadas para mim, né? Então, outro get que tem aqui é um get onde eu passo um ID, né? Que é bem simples, então vou tentar... O passatempo foi o primeiro que eu adicionei, então se eu der um execute aqui, ele vai me retornar esse álbum. Então, funciona normalmente. E outro get aqui que eu adicionei, que vai ser melhor para ver quando a gente adicionar os gêneros, é um get onde eu passo o ID da coleção e ele me retorna todos os gêneros dessa coleção em específico. Mas, por exemplo, aqui a gente já passou pelo C, né, do create, pelo R do read, de certa forma, e agora tem um U do update. Então, aqui no update eu tenho tanto o update total, né, que é usando o put, quanto o patch, né? Então aqui eu tenho que passar todo o JSON, todos os campos para atualizar. Então se eu executar aqui,
ele atualizou meu campo e eu esqueci de mostrar no banco de dados, mas deixa eu mostrar aqui no banco de dados de coleção. Se eu rodar aqui, vai ter todos os bancos, ou todos os registros que eu adicionei agora. E antes aqui estava o álbum do passatempo, porém eu alterei, né, para aquele JSON padrão que ele tem lá com o nome string e etc. E se eu mudar esse esse meu corpo da requisição para o correto, né, e executar aqui, ele me deu um 200, né, que deu tudo certo. Se eu ver lá no banco de dados, ele atualizou da maneira correta, né? Então, outra coisa também que a gente outro campo do update, né, que eu fiz seria o do patch, onde o patch a gente pode atualizar parcialmente. Então, eu não preciso necessariamente passar todos os campos. Bora dizer que eu quero apenas alterar o título. Então, eu vou colocar aqui o título sei lá, batata. E se eu executar aqui, né, ele deu OK. E se eu olhar no banco, alterou o título para batata. Porém, o título correto é passatempo. Então, deixa eu corrigir aqui novamente. Então, passatempo. Então, o update a gente já mostrou que está tudo ok. Outra coisa que falta seria a questão do delete, né? Mas eu não quero deletar nenhuma desses álbuns meus. Então, eu vou criar um álbum aqui que vai ser um álbum com string, álbum e etc, né? Então, criando ele aqui, ele veio com ID 6, então deixa eu até mostrar aqui no banco de dados. Quando eu executar o script, o select, ele mostra aqui pra mim, né, que existe essa entidade nova que a gente criou e eu quero deletar, né, esse agora. Então, aqui no delete, eu posso passar o índice 6, executar e coleção deletada com sucesso. Ele me retorna uma mensagem e se eu olhar no banco de dados, foi deletado aquele registro. Então, as outros métodos que tem aqui são métodos que mexem com gêneros, né? Então, com gêneros da coleção, no caso. Que no caso é esse post daqui, onde a gente pode associar um gênero a uma coleção. A gente tem o delete, onde a gente desassocia um gênero de uma coleção. A gente tem esse get daqui, que lista o gênero de uma coleção. E esse daqui que define gêneros de uma coleção. No caso aqui, não ficou tão bom na documentação, mas no caso é você adicionar mais de um gênero. Você adiciona uma lista de gêneros. É para ser uma maneira mais rápida de você poder alterar os gêneros de uma coleção. Então aqui no Postgres a gente vai criar alguns gêneros. Então aqui no Notepad também eu deixei os gêneros referentes a cada um dos álbuns. Então deixa eu mostrar aqui na minha tabela de gênero não tem nada. Então não tem nenhum registro. E eu vou adicionar esses registros daqui. E aqui eu coloquei algumas datas aleatórias para o surgimento de alguns gêneros, né, musicais. Não é tão simples de decidir, de descobrir essas coisas. Então, salvo engano, são 6 gêneros no total. Então, são 6 gêneros mesmo. E se eu olhar no meu banco de dados, tá com 6 gêneros criados. E o que a gente vai fazer é o seguinte: o create, né, já mostrei que funciona. Eu posso listar os gêneros por aqui e ele tem um suporte para paginação, como o anterior, né? E outra coisa que eu posso fazer é associar os gêneros às músicas. Então aqui eu deixei uma colinha. No caso, com esse post daqui, eu posso associar um gênero a uma coleção. Então, por exemplo, eu vou adicionar para o Nada Sem Ela, né, para o álbum Nada Sem Ela, o gênero de música regional brasileira, que é o gênero com ID 3. Então, se eu botar aqui 2 e 3 e ver aqui no campo, né, ele disse aqui que o gênero musical regional brasileira associado à coleção Nada Sem Ela. E essas associações estão nessa tabela daqui, que é a tabela gênero coleção. Então, ele guarda o ID da coleção, o ID do gênero e o ID da coleção. E o interessante é que se a gente fizer a requisição de todas as coleções,
né? Então deixa eu botar aqui da forma como estava antes, com 10. Se você vê, por exemplo, nada sem ela, agora no campo da lista de gêneros, onde antes estava uma lista vazia, agora é uma lista onde contém os gêneros referentes a essa coleção, né? Então é isso. E vou adicionar aqui os outros, vou associar os outros gêneros. Então, por exemplo, 2 e 3, aqui vai ser 3 e 4, 4 e 5, 5 e 6. E no caso aqui, eu pulei o passatempo, porque o passatempo, no caso, ele tem dois gêneros associados. E esse método aqui do put, o interessante dele é porque eu posso passar o ID da coleção, que no caso é a coleção de D1, e eu posso passar uma lista com os gêneros, com o ID dos gêneros que eu quero associar, né? No caso, o que ele faz é substituir, né? Ele faz uma substituição. Então, por exemplo, se a minha coleção que eu estou querendo alterar, ele tiver gêneros associados a ele, o que ele vai fazer é o seguinte, ele vai pegar essa lista e vai substituir, beleza? Então ele faz uma sobrescrita. Então eu vou colocar aqui o 1 e o 2. E se eu executar, ele vai mostrar para mim, né, que os gêneros da coleção definidos como folk e alternative rock, que era o que a gente queria mesmo, né? Então, se eu der um get agora, o legal desse get é que ele vai mostrar tudo. Você vê agora as listas de gêneros, né, das coleções não estão mais vazias, tá? Cada um com seu gênero referente. Então a gente consegue até desassociar. Então, por exemplo, deixa eu clicar aqui em desassociar gênero de uma coleção e bora dizer que eu queira desassociar o folk do álbum do passatempo, né? Então o ID da coleção é 1 e o gênero também é 1. Então, se eu executar aqui, ele diz, né? O gênero folk desassociado da coleção passatempo com sucesso. E se eu for, por exemplo, aqui, né, no meu banco de dados, e eu der uma olhada no banco de dados, não existe mais uma linha onde o ID do gênero é 1 e o ID da coleção é 1, né, que era o que teria antes. E se eu olhar aqui também, deixa eu dar um get by ID, com ID 1, né, você vê só tem o gênero Alternative Rock. Então, a gente já testou todos os métodos do coleções quando a gente faz o CRUD no Postgres. E agora aqui no gênero, falta só... Na verdade, ficou faltando listar os gêneros de uma coleção, né? E isso daqui funciona. Então, por exemplo, se eu colocar o ID da coleção e dar um execute, ele mostra aqui a coleção com o título e os gêneros dele, né? Então, é isso. Então, finalizamos aqui coleções. E a outra, né, é a questão dos gêneros aqui. Então, eu posso buscar gêneros por um nome. Então, se eu colocar aqui rock, ele tem que mostrar o rock brasileiro, eu acho, e o alternative rock, né? Então, ele mostrou os dois. E se eu quiser ver apenas gêneros que foram criados, sei lá, a partir do ano 2000, então 001 até o dia de hoje. Eu posso passar só assim. Se eu passar só assim, ele vai considerar maior ou igual a esse, né? Ele não vai testar o menor igual. Então funciona assim também. E aqui no caso ele está mostrando dois gêneros que surgiram no século XXI, no caso, né? Então esse get funciona. Eu posso dar um get by ID do gênero. Então o primeiro gênero que a gente colocou foi o folk. E eu posso alterar um gênero totalmente. Então, se eu alterar o gênero 1, né, então deixa eu mostrar aqui no registro, no meu Postgres, aqui a gente tem um folk, né? E se eu clicar aqui em alterar, eu pesquisar novamente, ele virou um string com a data de hoje, né? Porém, eu não quero isso, eu quero que ele esteja correto. Então, ele voltou a ser o folk com a data correta. Então, outra coisa aqui que eu posso fazer é fazer o patch, né? Que é só vou mudar o nome, no caso. Então, mudando só o nome e executando, ele mudou o nome para string, né? Então,
string. Só que o correto, na verdade, é folk. Então, folk, execute. E é isso. Folk, né? Voltou pro correto. Certo. A gente consegue deletar um gênero, só que eu vou criar aqui um gênero aleatório. Então, criei um gênero aleatório string. Se eu mostrar aqui, crio aqui, né, com id7. E eu quero deletar esse daí. Então, id7, execute, gênero deletado com sucesso. E se eu fizer de novo a busca, desapareceu o gênero, né? E outra coisa que eu posso fazer é listar as coleções de um gênero. Então, por exemplo, o rock brasileiro possui um, que é o Só por um Instante. Então, aqui no rock brasileiro, que é o id4, se eu executar aqui, ele vai mostrar o rock brasileiro. Tem um álbum que é o Só por um Instante. Então é isso. A gente passou por todos os métodos usando o Postgres. Então deixa eu fechar aqui o Postgres para a gente não se perder mais. Então aqui no MongoDB, em si, todos os métodos são iguais. Porém só tem uma diferença, que eu optei aqui os IDs que eu usei no Postgres foi o ID usando um inteiro, né, incremental assim. Então é 1, 2, 3, 4. Já que no Postgres eu usei o que eles chamam de Object ID. Então, no caso é o UUID, né? Não sei como pronuncia direito. Mas no caso aqui, por exemplo, se eu tentar listar as coleções, não existe nenhuma coleção porque a gente não cadastrou nada, né? Então eu vou cadastrar, né? Deixa eu até atualizar aqui, que eu acho que ainda não apareceu o book porque a gente ainda não cadastrou as coleções que a gente quer. Então deixa eu cadastrar aqui as coleções e o retorno é muito parecido, ó. A única diferença é que o ID da coleção agora não é um inteiro normal, é uma string, né? Então isso dá um fator de segurança para o banco de dados. Então deixa eu adicionar todos. Então, se a gente for aqui no Compass, né, e vir aqui em coleções, a gente tem um registro de cada coleção que a gente adicionou, né? E funciona muito parecido, né? Todos os métodos são bem parecidos, só tem essa diferença do ID. Então, se eu clicar aqui em listar, ele vai listar todas as coleções para mim, né? E aqui também funciona a paginação, então se eu limitar só os 3, só vai vir os 3 primeiros. E se eu colocar o 3 aqui, ele vai me dar os 2 últimos. Então funciona de maneira muito parecida. Então, se eu pesquisar aqui só por título, vou colocar só o passa, ele vai me retornar o álbum do passatempo. Se eu colocar por tipo apenas os que são tipo álbum, ele vai me retornar apenas os 2 álbuns que eu adicionei, né? E se eu colocar aqui que a data de início são todos que vieram depois de 2020, né, ele vai funcionar da mesma maneira, né? Então apenas coleções que foram lançadas depois de 2020. Outra coisa, né, que eu posso fazer é buscar pelo ID específico. Então deixa eu pegar aqui o ID do passatempo. Então ele vai me retornar o do passatempo aqui. Eu posso fazer também uma atualização totalmente, né? Então se eu dar um execute aqui, deu ok, ele alterou. E se eu atualizar aqui, se a gente vê, foi alterado, né, o nosso álbum do passatempo. Porém eu não quero que ele fique assim, né? Eu quero que ele fique da maneira correta. Então se executar aqui, ele volta ao normal. Eu posso também atualizar ele parcialmente, então passando o mesmo ID no caso, então passando o mesmo ID e atualizando apenas o campo do título, por exemplo.
Então ele me retornou aqui e ele alterou apenas o título, né? Porém, deixa eu consertar aqui. Passatempo. E ele voltou a ser o passatempo. Lá. A gente consegue deletar uma coleção também. Então eu vou deletar uma. Eu vou criar uma coleção. Então vocês verem, tem essa coleção daqui, que é essa coleção string. E eu quero deletar essa coleção daqui. Então peguei aqui o ID dela. E se eu clicar aqui em delete, epa, não esse daqui. Se eu clicar em delete e execute, coleção deletada com sucesso, né? E eu atualizar, ela foi deletada, né? Só ver aqui que antes estava 6, agora voltou a ser 5. Então a gente também pode adicionar gêneros. Os outros métodos, como eu mencionei anteriormente, eles são ele relaciona com gêneros. Então, por exemplo, a gente não tem nenhum gênero cadastrado. Então, se eu fizer requisição, vai dar uma lista vazia. Então, vou aqui cadastrar os devidos gêneros, né? Então, esses são os gêneros que eu vou criar. E agora, se eu olhar no MongoDB, né, e clicar aqui em atualizar, na verdade, atualizar aqui, apareceu gêneros aqui, né, os gêneros que a gente cadastrou antes. Então, deixa eu já mostrar o delete aqui. Eu vou criar um qualquer aqui, então execute, e ele criou o meu string, né, que é esse daqui que eu vou querer deletar. Então, se eu vier aqui no meu método delete e executar, ele vai dar como gênero deletado com sucesso e o gênero foi deletado. Então esse daqui funciona, né? Outra coisa que eu posso fazer, no caso, é mostrar, né, que o listar agora funciona. Então ele lista todos os gêneros que eu tenho. E outra coisa também é que a gente pode buscar por nome, né, como eu disse antes. Então, se eu colocar aqui rock e pesquisar, vai vir os gêneros que tem a palavra rock, né? E se eu pesquisar apenas os gêneros que foram criados no século XXI, vem apenas os que foram criados depois dos anos 2000. Outra coisa que a gente pode pesquisar pelo gênero, e aqui eu acho que eu tô com um gênero que a gente apagou, né? Outra coisa também é que ele trata os erros. Então, por exemplo, ele me retorna um erro 404, onde avisando que o gênero do ID tal não foi encontrado. Foi uma coisa que eu não mostrei, mas tô mostrando só o caminho feliz, né? Mas, por exemplo, se eu pegar aqui o folk e executar, ele vai me retornar o folk. Mas tem tratamento de erros, né? Por exemplo, se eu tentar criar 2 álbuns com o mesmo título, ele reclama. Ele tem essas nuances, né? Então, por exemplo, consigo fazer uma atualização total. Então, nesse put daqui, ele vai atualizar o meu folk, né, para voltar a ser string, etc. Então, consigo consertar isso. Então, ó, consertei, né? Voltei ao normal. E eu posso fazer um patch também, né, que é uma atualização, no caso, parcial. Então, eu vou atualizar apenas o nome, por exemplo. Então, o nome foi atualizado para string, porém o correto é folk, né? Então, folk. E eu posso listar, né, os gêneros, as músicas, né, de um gênero. É legal fazer a associação primeiro. Então, aqui na parte das coleções, eu posso fazer as associações, como eu disse anteriormente, né? Eu posso fazer a associação de um gênero com uma coleção, tipo um por vez. Então, aqui vai ser um pouquinho mais complicado. Eu vou fazer só para 2 álbuns, para não ficar muito longo. Então, eu vou pegar o Nada Sem Ela, certo?
E o Nada Sem Ela, no caso, é uma música regional brasileira, né? Então, aqui. Então, foi criado, né? O gênero música regional associado à coleção Nada Sem Ela. E se eu mostrar aqui, ó, ele foi, cadê coleção? Ele foi adicionado aqui na array, né? O ID pro gênero devido. Então, por exemplo, se eu buscar, né? Aqui, deixa eu listar todas as coleções. Se você vê o Nada Sem Ela agora, ele tem o gênero, né? O gênero de música regional brasileira que a gente adicionou. E a gente consegue também, né, mostrar por aqui as músicas que são associadas a um gênero, né? Então, deixa eu pegar o gênero de música regional, que agora tem o álbum, né, do Nada Sem Ela. Certo? E a gente consegue desassociar, né, um gênero de uma coleção, que é o que a gente vai fazer aqui. Então, deixa eu pegar o mesmo ID de coleção e eu vou desassociar, eu vou desfazer exatamente o que a gente acabou de fazer, né? Então, se eu der um execute aqui, ele fala o gênero música regional desassociado da coleção Nada Sem Ela. Então, se eu mostrar aqui no banco, foi desassociado, né? Aqui, voltou a ser uma array vazia, né? Uma array vazia. E a gente pode fazer também acho que está faltando mostrar apenas esse put daqui, que ele adiciona vários gêneros de uma vez só. Então, eu vou fazer isso para a coleção do passatempo. Então, para a coleção do passatempo, eu quero adicionar o folk, beleza? Quero adicionar o folk e também quero adicionar o alternative rock. Então, o alternative rock, se eu executar, ele disse, né, os gêneros da coleção passatempo definidos como folk e alternative rock, certo? E se eu der uma atualizada aqui em coleções, essa array agora está com o ID dos dois gêneros que a gente adicionou, né? Se eu atualizar aqui também, ele faz... ele não... isso daí. Então, é isso. Acho que deu para passar por todos os métodos que foram implementados e mostrar mais ou menos como a aplicação ficou.